Falar de Martin Heidegger é sempre entrar num terreno complexo, né? Para a filosofia, ele é um gigante, um verdadeiro titã. Mas para a história, bom, aí a coisa muda de figura. A ligação dele com o nazismo é uma mancha que simplesmente não sai. Só que por décadas existiu uma linha de defesa muito forte que dizia o seguinte: ok, as ações políticas dele foram um erro terrível, mas a filosofia, o pensamento em si, isso está limpo, livre de antissemitismo. E se essa defesa estiver fundamentalmente errada? E se o veneno, na verdade, sempre esteve lá, escondido bem no coração da obra dele? Para a gente entender essa reviravolta toda, vamos seguir algumas pistas. Primeiro, a gente vai explorar o paradoxo que definiu Heidegger por tanto tempo. Depois, vamos abrir os chocantes cadernos negros. A partir daí, a gente vai definir um conceito novo e bem perturbador: o antissemitismo do ser. Vamos ver os 3 tipos que ele assume, para então chegar na pergunta final, a que não quer calar. Será que essa descoberta contamina toda a filosofia dele? Então, para a gente sentir o verdadeiro impacto dessa revelação, primeiro a gente precisa entender a história que era contada antes, a visão que, por décadas, protegeu o legado desse filósofo. E essa era a opinião dominante, tá? Não era uma coisa qualquer. Biógrafos super influentes como Rudiger Safransky afirmavam isso com todas as letras. E, para ser justo, as evidências pareciam muito claras. Poxa, ele teve vários alunos judeus, incluindo a famosa Hannah Arendt, com quem ele teve um caso. O próprio mestre dele, Edmund Husserl, era judeu, então o veredito parecia selado. Um erro político grave, sim, com certeza, mas antissemitismo no pensamento dele, não. O caso parecia totalmente encerrado. Mas, sabe, por trás da filosofia que ele publicou, dos discursos, das cartas, uma pergunta ficava ali na sombra. O que será que o próprio Heidegger escreveu quando ninguém estava olhando? A resposta estava trancada nos cadernos de capa preta, só esperando o momento certo para explodir. E essa explosão veio. Veio com a publicação, depois da morte dele, dos seus diários filosóficos. E os chamados Cadernos Negros não só reabriram o caso Heidegger, eles detonaram uma verdadeira bomba no centro do legado dele, forçando todo mundo a reavaliar tudo de um jeito bem doloroso. São esses aí os Schwarzheft, os Cadernos Negros. E olha, não era um diário com desabafos do dia a dia. Pelo contrário, eram anotações de trabalho, um verdadeiro laboratório filosófico, onde o Heidegger ia forjando seus pensamentos mais íntimos e, como o mundo descobriria depois, os mais perturbadores também. É muito importante entender isso aqui. Os Cadernos Negros não eram um extra, um apêndice. Era uma parte central e secreta do projeto dele. Ele mesmo revisou e queria que eles fossem a conclusão de toda a sua obra. Ali ele estava no seu estado mais puro, mais autêntico, escrevendo não para o público, mas nas palavras dele para o próprio destino do ser. E o que ele escondeu naquelas páginas, até mesmo dos próprios nazistas, era uma forma única e filosófica de antissemitismo. O filósofo Peter Trauny, que foi o editor responsável por trazer os cadernos a público, foi o primeiro a sacar o que estava ali. Não era só um preconceito pessoal, era um antissemitismo costurado na própria estrutura da filosofia do Heidegger. O Trauny criou um termo para isso, antissemitismo histórico do ser. E a ideia é chocante. Para o Heidegger, o judaísmo mundial não era simplesmente um grupo de pessoas, mas uma força metafísica, um princípio destrutivo agindo dentro da própria história do ser. E aqui está a diferença fundamental. O antissemitismo vulgar, esse que a gente conhece, se baseia em estereótipo, biologia, ódio. Heidegger achava isso primitivo. O dele era filosófico. Ele viu o judaísmo como a própria encarnação da modernidade que ele tanto odiava. Uma força de desenraizamento, de cálculo, de dominação pela tecnologia, que, na visão dele, impedia a humanidade de ter uma relação autêntica com o ser. A análise do Trauny vai ainda mais fundo. Ele identifica 3 linhas principais desse antissemitismo filosófico nos cadernos. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Bom, o primeiro tipo liga o judaísmo a uma racionalidade puramente instrumental. O Heidegger via a era moderna como dominada pela maquinação, sabe? Aquela tendência de transformar tudo em recurso, em algo para ser calculado e controlado. E nessas palavras do próprio Heidegger, ele atribui ao judaísmo uma habilidade especial para o cálculo. Para ele, essa era a fonte da ausência de mundo deles. Ou seja, a falta de um enraizamento autêntico na terra, na história. Ele enxergava essa mentalidade calculista como a força por trás da tecnologia e do desenraizamento do homem moderno. A segunda linha é ainda mais complexa porque envolve a ideia de raça.
O Heidegger não era fã daquele biologismo grosseiro dos nazistas, mas isso não quer dizer que ele ignorava a questão da raça. A visão do Heidegger aqui é perversa. Ele argumentava que os próprios judeus foram os pioneiros do pensamento racial, não no sentido biológico, mas como um princípio de autopreservação calculista. Na visão distorcida dele, as leis raciais de Nuremberg eram só uma reação defensiva e meio tosca a um princípio que os judeus já praticavam há séculos para se manterem separados. A terceira, e olha, talvez a mais chocante das vertentes, se baseia diretamente em mitos da conspiração. Chega a ecoar temas daqueles infames protocolos dos sábios de Sião. Aqui, o Heidegger descreve o judaísmo mundial como uma força invisível que está em todo lugar. Uma rede internacional que não precisa de exército porque manipula tudo através das finanças e da mídia. É uma força metafísica que, na cabeça dele, estava orquestrando o conflito mundial para promover o desenraizamento de todos os povos. Basicamente, a teoria da conspiração elevada ao status de filosofia. Depois de ver tudo isso, a questão se torna inevitável. Se esse veneno estava ali, no coração do pensamento privado do Heidegger, será que isso invalida a filosofia dele inteira? Trone usa uma metáfora muito poderosa, a da contaminação. A ideia é que não dá pra gente simplesmente cortar a parte doente e salvar o resto. O problema é que o veneno não está isolado, ele se espalha pelas veias, se infiltra no corpo inteiro do pensamento de Heidegger. E essa contaminação aparece de jeitos assustadores. Aquela famosa crítica do Heidegger à tecnologia agora parece que não dá mais para separar da imagem dele do judeu calculista. A briga dele com seu mestre judeu, o Husserl, ganha uma camada nova e bem sinistra. A linha entre filosofia profunda e ideologia de ódio começa a ficar borrada. O antissemitismo não é um apêndice, é como um filtro que muda a cor de todo o resto. Pois é, os cadernos negros não oferecem nenhuma resposta fácil. Pelo contrário, eles jogam no nosso colo um desafio gigantesco. A questão agora não é mais se Heidegger era antissemita, mas como a filosofia, como a história devem lidar com a obra de um pensador cuja genialidade parece inseparável de um ódio tão profundo. E a pergunta final fica ecoando, sem resposta certa. É possível extrair sabedoria de uma fonte que foi envenenada na raiz?